Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves, apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema aqueles que faziam bem parecer mal e faziam mal parecer bem. Irmãos, este tema ele é abordado diante daquela situação que exatamente estamos vivendo hoje, o conflito, ou melhor, os conflitos. E dizendo, irmãos, que este tema ele é direcionado àqueles que fazem parte do esquadrão do inimigo do Pai poderoso, celestial. E dizendo, irmãos, que já direcionando o tema, esta estratégia de combate, vamos dizer assim, é usada exatamente para fragilizar, para neutralizar e dificultar a ação, a missão, o trabalho daqueles que procuram viver em prol da justiça do Pai, da justiça divina. Irmãos, e colocando um fato prático com relação a este tema, hoje nós vivemos dentro de um ciclo imenso de hipocrisia. E claro, dizendo, hipocrisia não faz parte de uma característica cristã, não faz parte de uma característica real de um filho do Pai Celestial. A hipocrisia, dizendo o termo vulgar, a falsidade, ela não é uma característica de um crente, de um real crente, de um real batizado pelo Espírito Santo e fogo. Então, irmãos, este tema, o que faz o mal parecer bem e o bem parecer mal, é uma tática, é uma estratégia muito poderosa diante dos conflitos que passamos hoje atualmente, da guerra, da batalha entre o bem e o mal, da batalha pelo poder mundano, pela supremacia mundana. Então, este que tem esse poder, este que vive usando esta artimanha, eles vivem exatamente na missão de deixar vulnerável aquele que vive em prol da missão do nosso Messias. Ou seja, que vivem dedicados à missão que o Messias deixou, que o enviado do Pai deixou, que o Yud-Heh Vav-Shua deixou para nós, para os crentes no batismo pelo Espírito Santo e fogo. Então, irmãos, esta má estratégia, ela tem que ser muito observada pelos cristãos, por aqueles que lutam pela justiça divina, tentando viver na paz, tentando viver na harmonia, na lealdade, na disciplina, na sinceridade, na autenticidade. Mas os inimigos do Pai, os que compõem a legião do inimigo do Pai, eles tendem a viver com essa estratégia, que é exatamente fazer o bem parecer mal e fazer o mal parecer bem. Temos que ter muito cuidado nessa estratégia destes inimigos do Pai, porque se não tivermos o olho aberto com isso, iremos nos tornar um alvo fácil, iremos nos tornar um fragilizado diante exatamente esta estratégia que eles usam, que os inimigos do Pai usam para destruir e para lucrar. Destruir aqueles que promovem o bem, promovem a paz e para lucrar em cima disso aí. Primeiro lucro qual é? Para explicar sobre isso. Poder mundano, porque Cristo, o Filho e o Pai, eles dois afirmam
que o reino deles não é deste mundo. Palavra do Pai. Nada do achismo, nada de doutrina criada por mim, por homem nenhum. Palavra do Pai. O reino de Deus, Pai, e o de Rei, e o reino de Deus Filho, e o de Revavishua, o reino deles não é deste mundo. A palavra de Deus fala. Lá em Mateus explica direitinho. Então, irmãos, é de suma importância que guardamos este conhecimento, que devemos guardar este conhecimento sobre isto que acontece atualmente, principalmente atualmente porque estamos começando, é só o começo das dores, Em Apocalipse fala, de 5 até o 15 de Apocalipse fala do começo das dores, fala deste entre aspas, poder que os inimigos do Pai, eles usam para aí lucrar, aí conseguir se fortalecer, porque usando o termo bizarro, a pessoa usar de fazer com que o mal pareça bem e o bem acabar se parecendo com o mal. É bizarro isso, é bizarro. É coisa do inimigo, do chefe mesmo, passando, claro, para toda a sua equipe, para fragilizar, para destruir e tornar fraco o missionário da verdade e da justiça. Então, irmãos, fiquem na paz e Yuri Rivavê. Este vídeo é curto, mas ele é muito importante para a nossa vivência, para nos mantermos de pé. A sequência é mantermos de pé, não desistir, não podemos desistir, porque é bíblico que ele, o inimigo, ele só usa uma brecha que nós estiver a dar para ele. Que claro, a cada manhã e a cada anoitecer, ele espera essa brecha que possamos abrir para ele entrar na nossa vida. E quando entra, é para destruir, Todos nós somos vítimas disso, diariamente. Todos nós somos vítimas. Seja em qualquer circunstância, seja financeira. Não falando logo financeira, dizendo que eu sou um adepto desta vida. Não é isso. É que veio aqui exatamente na mente. Porque vivemos num mundo capitalista. Um dos motivos também de explicar. Vivemos num mundo capitalista, que se preocupamos com o que comer, com o que vestir, com o que ter, com a minha garagem, com a minha casa, com a conta no meu banco. E não estou generalizando, para nenhum hipócrita vir a nos perseguir. Mas 90% do mundo já vive isso. Estou falando sem nenhuma hipocrisia e sem medo. 90% do mundo está vivendo isso. Visa e se preocupa com a aparência, com o poder, com o status, mas o espírito, a alma, ninguém está nem aí. Este 90% eles não estão preocupados com se vão para o céu ou para o inferno, ou ficar aqui, acolá, ou como alguns dizem aí, em alguma dimensão. Eles não estão preocupados com isso não, eles estão preocupados com o poder material, com o que apresenta aqui neste mundo aqui. E claro, foge totalmente do contexto cristão, do que Deus nos pede, nos orienta, nos ensina, foge totalmente. Porque o Filho e o Pai, eles disseram, eles dizem, o nosso reino não é deste mundo. Então, irmãos, se eles dizem isso, eu não posso viver o contrário. Um exemplozinho pequeno e básico, que eu ia terminar o vídeo, mas já estou expandindo mais. Claro, segundo a permissão do Pai. Viver dependendo de dinheiro. Viver cobrando a palavra de Deus. Eu estar falando da palavra de Deus aqui para vocês e cobrando dinheiro, papel. Cobrando aparência. Querendo me apresentar, me mostrar num vídeo desse com aparência formal.
com aparência de doutor, sábio. Isto é o contrário, contradiz a palavra de Deus. Isto é bíblico. E outra, um detalhe, eu vou colocar aqui um detalhe de Isaías, lá em Isaías 53. Quando Cristo veio, quando Cristo ele mostrou, vamos dizer, entre aspas, com todo respeito, quando ele mostrou sua cara, digo cara, face, ao mundo, ele não agradou a olho humano nenhum, ele era feio, ele não agradou, ele não tinha beleza, ele não tinha formosura, ele não tinha nada que atraísse a olho humano. Estou falando de olho humano em geral, tanto o homem na época como a mulher na época. Ele não tinha beleza, ele era um cidadão, vamos dizer, falando da união hipostática humana dele. Ele foi um cidadão, não vou dizer feio que nem eu aqui, não vou dizer feio que nem eu, mas ele não era bonito, ele não tinha beleza. Isaías 53. Então, por que eu estou colocando Isaías 53? É porque hoje o inimigo, olha a estratégia do inimigo. Talvez você já foi vítima, ou já viu, ou está vendo por aí alguma coisa do que eu estou falando aqui. O inimigo, ele só usa coisa bonita para poder ganhar. Veja que detalhe estranho. Vou colocar um ponto aqui que gera o mundo todo isso aí. Se for uma pessoa para procurar um emprego, é mais fácil qual dos dois ganhar um emprego, sem hipocrisia, sem nenhuma hipocrisia. O que é bonito, falando de um humano homem. O que é bonito, aparentemente, fisicamente, 100%, de simpatia extraordinária, digo, simpatia facial, ou o outro que é feio, não tem simpatia, o físico sem atrativo nenhum. E aí, irmãos? Qual que é mais fácil ganhar esse emprego? Não precisa nem responder, né? Não precisa nem a gente discutir muito tempo com isso. Então, irmão, olha como é que é a estratégia do inimigo. Ou seja, eu vou resumir dando um final para essa historinha aí, essa pequena literatura. O que é feio, coitado, debilitado, aparentemente estragado, vamos dizer assim, bem caído, ele continua a passar fome, continua a ter necessidade de um emprego, continua a sofrer o que o mundo, a pressão do mundo. Eu estou falando aqui por, quem sabe, na voz de muitos irmãos que estão por aí sem emprego, sem uma chance de ganhar nem o que comer mais tarde, exatamente por isso que eu estou falando aqui. Que aqui não tenho medo nenhum de falar. Que quem tem medo de falar a verdade, este não faz parte da missão do Pai Celestial. Isto aí é provado na Bíblia, na palavra. Quem tem medo, quem se omite ao mal, ou seja, quem se omite ao que está errado, ao que é contrário do Pai, este está contra o Pai. A palavra diz, não é eu que quero ser um bonitão, um valentão, um fortão, um lutadorzão, que manuseia um fuzil, ou uma Glock, ou uma M14, um M4, ou um sniper. Não é isso. Isso não vem ao caso, nem existe aqui. É quem tem a crença no poder da palavra do Pai e que sabe que eu, falando de mim agora, só dependo dela, dessa verdade aqui. Não depende de verdade de ninguém. Aqui neste mundo eu não dependo. Mas você não tem medo de passar fome, não, de morrer, de ser baleado? Não tenho. Eu não tenho porque eu conheço uma certa parte da minha vida, lembro e conheço uma certa parte de sofrimento, o que é sofrimento. Por mais que alguns digam que é até engraçado eu falar aqui que eu fui mimado, que
que eu tive tudo na minha vida, que claro, que isso é tudo ficção, tudo mentira. Que quem me conhece, quem conhece minhas origens, o meu berço sabe da verdade. Então não tenho o que esconder. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado diante deste tema. O bem se disfarça, ou melhor, o mal se disfarça do bem. E o bem, é incrível falar, e o bem acaba parecendo ser o mal. O mal se disfarça de bem e o bem acaba que parecendo ser o mal. Então, isso é estratégia de quem? Da legião do inimigo, da tropa do inimigo. Então, irmãos, nós que achamos que somos crentes, que somos fiéis, que somos religiosos, temos que ter cuidado disso aí, viu? Temos que, como dizia meu pai, temos que abrir o olho com a verdade, com a verdade. Com a verdade, não é o que eu estou dizendo não, que o que eu estou dizendo eu posso inventar mil e uma coisa, como os muitos aí estão inventando, e dizendo que está aqui na palavra de Deus, mas quem quer buscar o conhecimento, discernimento dentro da palavra do Pai, este conhecerá a verdade, e a verdade vai libertar. Isso é palavra, Deus também falou isso, Cristo falou isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu recebi de graça e vos dei de graça, então vão e preguem o meu nome. E preguem de graça, não cobrem, porque o reino do Pai não é deste mundo, o reino do Pai não precisa de dinheiro, o reino do Pai não precisa de aparência. Foi isto, Mateus 10:8, Cristo falou isso. O que recebeste de graça, dão de graça. Falando isso porque a verdade é verdade. Mentira. Mentira porque se Deus, o nosso Pai Celestial, se nosso Cristo, nosso enviado, nosso pastor e rei, ele é o que? Ele faz parte de que de mentira? Claro que não existe isso. Então temos que falar a verdade, temos que viver a verdade. Aparência, temos que ter aparência para ser cristãos. Isso não existe na Bíblia, não existe. Isaías 53 e livro de Lucas também fala. Aparências não existe, tem que ter aparência para mostrar que tem fé. Não existe, então isso é mentira, certo? Templos, eu tenho que orar debaixo de teto, de parede, porque é ali que está a presença do Santo Espírito. Livro 2 de Samuel, capítulo 7. Existem várias provas. Deus deu ordem, falou para Davi para não construir templo, porque ali ele não ia habitar. O Espírito dele não habita em local de pedra. Isso não existe. Então, por que eu estou falando isso? A verdade. Porque a mentira, lá em Apocalipse do 5 ao 15, só existe um que está nesse mundo aqui para viver da mentira. E este é o inimigo do Pai. Então, irmãos, sem medo nenhum, eu vou encerrando este vídeo, agradecendo ao Pai ter dado esta oportunidade, este dia, este momento para este vídeo, tá? Um grande abraço a todos. Dê uma passada lá, pegue sua Bíblia, tire ela da estante, do local onde ela está e verifique. Verifique, tá? Não vivemos do achismo, é da verdade. E não precisa ter dinheiro para saber da verdade, não precisa nada. Não precisa veículo, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. É só você querer, que a salvação é individual e ela é gratuita. Ela é gratuita a salvação. Não precisa você pagar nada, isso não existe na Bíblia, tá? Então, irmãos, fiquem na paz de Yud Rivavê e até o próximo vídeo. Um grande abraço.